Olá pessoal, Fernando Reis, da empresa Piscina Fácil. Eu vou apresentar para vocês aqui uma calculadora de dimensionamento de fossa séptica. Uma calculadora muito legal porque ela torna muito rápido e prático o cálculo aí dos dimensionamentos de uma fossa séptica prismática e toda baseada na NBR 7229. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar qual o estabelecimento e quantas unidades de contribuição ou pessoas tem nesse local. Vamos fazer uma simulação com um bar, tá? A gente vai colocar aqui, ó, 100 pessoas, até 100 pessoas. Ela já vai sair calculando com base nas informações que ela já tem. Então aqui, número de contribuição, de pessoas, unidade de contribuição 100. E aqui, consumo local de água. O que acontece? Quando a gente coloca 100 aqui, a calculadora já calcula a quantidade de despejo de acordo com a tabela 1 lá da NBR 7229, que estabelece para cada tipo de estabelecimento qual a taxa de despejo por pessoa ou por unidade de contribuição. Então aqui 100 ele já colocou 600. Se eu alterar aqui e botar 200, ele já vai alterar aqui despejos também, quer ver? 200, ele já botou 1.200 litros por dia de despejo. Mas vamos voltar para o 100. E se a gente colocar aqui o consumo local de água, ele já vai fazer o dimensionamento para esse consumo. Então, digamos que a gente coloque aqui 1.000 litros por dia, vai alterar aqui em despejos da ordem de 80%, porque a norma estabelece isso, tá? Fora as exceções, né? Mas, em geral, a cada 100 litros de água, gera 80 litros de despejo, 80%. Então, é legal se a gente tiver essa medida do consumo de água colocar. Se a gente não colocar, tudo bem, ele vai considerar com base ali do número de contribuição por pessoa. Aqui, o número de intervalo entre limpezas, eu não recomendo que seja mais do que 365 dias, né, que é um ano, mas a norma permite sim que seja mais, então vamos colocar aqui para a simulação 500 dias. Aqui a temperatura média do mês mais frio. Essa informação é fácil de conseguir na internet, tem que procurar aí para a região onde vai ser instalada a fossa séptica de vocês, mas na minha simulação aqui eu vou colocar 20 graus como a temperatura média do mês mais frio do ano. Estou aqui em Florianópolis, deve ser até mais baixo, mas vamos colocar 20 graus. Tá? E aqui os despejos litros por dia. Se eu tenho essa informação, eu tenho essa informação aqui no momento com base na quantidade de unidades de contribuição que eu coloquei, né? Então ele colocou ali, ó, 100 e ele deu 600. Se eu tivesse colocado a quantidade de água, ele faria com base na quantidade de água. Mas se a gente tem a informação precisa da quantidade de despejos em litros por dia desse local, eu posso colocar diretamente aqui nesse campo. Então, digamos que é 700. Beleza, então ele vai fazer o dimensionamento de acordo com esses 700 aqui. Tá? O lodo fresco, ele fez o cálculo com base aqui também nas unidades de contribuição. Pode ser alterado se vocês tiverem essa informação de forma mais precisa. E aqui ele já deu os dimensionamentos, tá? De comprimento, largura, profundidade afogada, né? A parte do volume útil, né? O volume total de esgoto, de esgoto. E aí a profundidade total, que é a profundidade total do líquido, da coluna de líquido, e mais o espaço ali para gases. Isso dá o volume total. E aqui as quantidades de aberturas que seriam necessárias para limpeza, basicamente, né? Aberturas para inspeção. Nesse caso aqui ele está indicando somente uma abertura próxima do dispositivo de entrada, uma abertura do tipo grande, né? De 60 centímetros. Vamos descer aqui e a gente tem no desenho, facilita bastante, né? Para ver os dimensionamentos. Então, nesse nosso exemplo aqui de uma calculadora, de um dimensionamento para 100 pessoas em um bar para até 100 pessoas, a gente precisa ter de largura 0,95, aqui a profundidade total, aqui a profundidade útil, aqui o espaço para os gases, né, a parte emersa, aqui o comprimento total, aqui é o cano do esgoto efluente e aqui do líquido efluente. Claro que o ideal é que aqui tenha depois outros dispositivos, né, para tratar melhor esse esgoto, né, esse aqui é um tratamento que é básico do básico, né, a fossa séptica, mas seria bom aqui ter algum tipo de filtro, depende, claro, do tipo de efluente que vem, né? De afluente que vem, mas depende também da legislação. Mas a gente está falando aqui só de fossa séptica, só o que diz a NBR 7229. Aqui o dispositivo de entrada e as medidas estabelecidas na norma, tá? Desses aqui,
O que não está na norma, que foi arbitrado aqui, é o tamanho do dispositivo, do cano, né? A bitola do cano. A gente botou um cano de 100 milímetros. Isso não é nessa norma, mas nas outras NBRs aí vocês vão conseguir descobrir qual o diâmetro correto aí no caso de vocês. Aqui essa distância também é arbitrado, não está na norma, essa distância de 15 centímetros aqui, mas as outras medidas todas são de acordo com o que está na norma, tanto para o dispositivo de entrada quanto para o dispositivo de saída. Novamente, arbitrado aqui a bitola do cano e essa distância aqui entre a entrada do cano no tanque e esse T aqui do dispositivo de saída, né? Beleza. Interessante que essas numerações aqui todas vão se alterar conforme a gente muda o nosso dimensionamento. Vamos fazer um dimensionamento agora para um local menor, né? Vamos pegar digamos, uma residência de alto padrão para 8 pessoas. E aí a gente tem uma questão aqui que já é bastante importante, que é o quê? O tanque deixou de ser simples, agora o tanque está dividido em câmeras. Tá? Não é uma obrigatoriedade, não é uma obrigação pela NBR 7229, mas é uma sugestão. É uma sugestão de que tanques menores, né, até 30 para atendimento até 30 pessoas ou unidade de contribuição, que eles sejam divididos em 2 câmeras. Então, nesse caso, ele está dando as medidas aqui das 2 câmeras. E aqui, como que se dá as aberturas, aqui tem a divisão, né, entre as câmeras. E como que se dá as aberturas entre as divisões, tá? As dimensões aqui da distância do fundo do tanque até o início das aberturas, a distância entre as aberturas. Todas essas medidas aqui são bem importantes, todas elas estão bem determinadas na NBR para que tenha o fluxo correto, tá? Porque, por exemplo, se a abertura fica muito alta, aquela parte flutuante do esgoto acaba passando de uma câmera para outra, essa não é a intenção. Se ela ficar muito baixa, a parte já decantada do lodo também pode passar de um para o outro, e também não é a intenção. Então, elas ficam a uma meia altura aqui, se eu não me engano, aqui são 30 centímetros no mínimo de distância entre o nível de água e a parte superior da abertura, e essa distância aqui depende de outros fatores, até do intervalo entre as limpezas, né? Se o intervalo entre as limpezas for maior, essa distância aqui é maior, se ela for menor, pode ser menor também, tá? Então, são todas dimensionamentos importantes. E aí tem também aqui, como a gente já viu, de entrada e de saída. Aqui basicamente o que se altera é essa parte final aqui do dispositivo de entrada e a parte final aqui do dispositivo de saída. As outras medidas, se eu não me engano, elas são idênticas, elas não mudam, tá? Outra questão relevante, então só lembrando aqui que se eu aumentar aqui a carga, vamos supor agora uma fábrica para 500 pessoas. Aí, ó, deixa de ter a divisão em câmeras, porque aí ficou um tanque bem maior já e aí deixa de ser necessário, certo? Aqui a gente cumpre também com as normas de largura, mínimo e máximo, que estão estabelecidas na norma. Enfim, está tudo de acordo com a norma. Outro ponto importante, mas aí a gente não tem nos desenhos, tá? É a quantidade de aberturas para inspeção, para fazer basicamente a limpeza. Então, nesse caso aqui, que é um tanque bem grande, ele está indicando fazer pelo menos 2 entradas de diâmetro 60 centímetros junto aos dispositivos de entrada, né? E mais 2 de abertura de inspeção auxiliar. Nesse caso, o diâmetro pode ser menor, aqui está indicado 20 centímetros, ou mínimo também, né? O ideal é que seja maior, ou igual pelo menos. E numa simulação aqui de uma situação menor, né? Vamos dizer, vou voltar para aquele bar com 100 pessoas. Ó, ele está indicando aqui só um dispositivo, só uma abertura para inspeção já é suficiente. Agora, digamos um loteamento para 300 pessoas num residencial de alto padrão. Aí ele já está indicando 2 entradas, 2 aberturas para inspeção do tipo grande, né? E mais 4. Claro, isso aqui tem que ficar bem distribuído na tampa, né? na tampa do tanque, para que se consiga fazer a limpeza do total do tanque, né? Tem uma regra ali a respeito de que a mangueira, quando ela atinge o fundo do tanque, ela tem que se deslocar até no máximo 1,5 m de raio para que por todas as aberturas consiga se atingir 100% do fundo do tanque para que possa fazer uma limpeza correta. É isso aí, pessoal. Então, espero que tenha sido útil aí a calculadora, a explicação e
que ela seja útil para vocês ganharem tempo aí nos dimensionamentos de fossa séptica. Valeu, um grande abraço!